Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Todo cristão tem a certeza absoluta que a palavra de Deus é maravilhosa, é incrível, porque somente através da palavra de Deus conhecemos a Deus e conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, somente através da palavra. E Jesus começa o sermão falando das bem-aventuranças, do homem que é bem-aventurado. E bem-aventurado aqui não quer dizer que é somente alegria, um estado emocional, mas essa bem-aventurança que Jesus fala, esse bem-aventurado, é aqueles que reconhecem, que olham para si e veem que nada são. E se não fosse a misericórdia de Deus, eles seriam 1000 vezes pior do que já é. O humilde de espírito é esse, que reconhece que ele precisa de Deus na vida dele. É aquele que reconhece que ele é pequeno e grande só é Deus. Poderoso só é Deus. E hoje vemos muitas pessoas se achando com soberba, com altivez. Tem cristãos aí que se acham: do coração de Deus você é o centro. E o pior, tem pessoas que se dizem cristãs aí, que pregam que ele e Deus é a mesma coisa, que ele e Deus são iguais. Essas pessoas, elas não são bem-aventuradas, porque elas não são humildes de espírito. Elas são soberbas, egoístas, se acham melhor do que os outros. E muitos acham que são alguma coisa, que não precisam da ajuda de Deus para ser salvo. Sendo que a palavra de Deus diz que estávamos mortos, e Ele que nos deu vida. Então, irmãos, pensemos nisso. Será que estamos sendo humildes de espírito? Será que eu e você temos reconhecido que não somos nada, que somente Deus é grandioso, que somente Deus é poderoso e que necessitamos de Deus? Não somos independentes de Deus, somos dependentes. Nada fazemos se Deus não permitir, nada podemos se Deus não quiser. Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que nada são e que precisam de Deus na vida deles. E diz mais: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para você ver, a primeira bem-aventurança são os humildes de espírito, e a segunda são os que choram, porque serão consolados. Aqueles que são humildes de espírito, eles reconhecem que nada são e nada podem fazer. E somente os humildes de espírito choram, somente os humildes de espírito sentem tristeza por seus pecados, porque o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Reconhecemos o quão depravados somos, o quão sujo é a nossa justiça. Se não fosse Deus, estaríamos perdidos. Choramos porque nós amamos o Senhor, e o pecado ofende o Deus que amamos, a santidade do nosso Senhor. Mas a palavra diz que quando Jesus vier, Ele vai enxugar toda lágrima do nosso rosto, porque o pecado será aniquilado, a iniquidade não existirá mais. Satanás e seus anjos serão lançados num lago de fogo, junto com aqueles que não se arrependem, junto com aqueles que só ofendem a Deus e não se importam com isso, continuam ofendendo a Deus e não ligam para a santidade do Senhor. Jesus virá e nos consolará, tirará a nossa tristeza, porque a maior tristeza de um cristão é essa, de ver a santidade de Deus ser ofendida, de ver o nosso Senhor ser blasfemado. Então, irmãos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O maior exemplo de mansidão que devemos seguir é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi tratado como alguém pequeno e ele não precisava fazer nada disso. E esse mansos que aqui fala é isso. Devemos nos submeter ao nosso Deus em humildade, com mansidão, com amor, com temor, com tremor, sabendo que somente Deus é poderoso.
Então devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Humildade, mansidão, fazer a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Somos do Senhor, fomos libertos da escravidão, da carne e do pecado. Então sejamos humildes para a honra e glória do Senhor. Que a gente se submeta à vontade de Deus, ao nosso Pai. Façamos a vontade dEle, obedeçamos a Deus e somente a Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele é poderoso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Qual é a justiça? Jesus Cristo. Aqueles que têm fome por Jesus Cristo. Aqueles que têm sede por Jesus Cristo, aqueles que anseiam em estar com Jesus Cristo, aqueles que amam aprender sobre Jesus Cristo, aqueles que querem um relacionamento com Jesus Cristo. Bem-aventurados são eles, porque eles serão fartos. Somos bem-aventurados quando queremos Jesus Cristo, quando desejamos Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Só somos fartos dessa maneira. O mundo tenta preencher o vazio que há no nosso coração com coisas erradas, com coisas banais, mas jamais vai preencher. Somente Jesus Cristo, somente a justiça de Deus é que preenche o vazio que temos no nosso coração, somente Ele. Então, busquemos o nosso Senhor Jesus Cristo, busquemos ter um relacionamento com Ele, porque seremos fartos, porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Deus irá revelar Jesus Cristo mais e mais a Ele. A cada dia Ele vai se parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, Senhor, que maravilha. Essa é a beleza do Evangelho. Aqueles que buscam o Senhor Jesus, aqueles que querem viver uma vida com Ele, serão fartos, encontrarão Jesus Cristo, encontrarão a verdadeira justiça de Deus. Aqueles que buscam Jesus Cristo, Deus o transformará a cada dia para que Ele se pareça mais com o Senhor Jesus, para que Ele se torne mais santo, para que Ele se torne mais parecido com o Senhor Jesus. Ah, isso é maravilhoso, irmãos. Se você tem fome e sede, se você procura encontrar Jesus Cristo todos os dias, se você vai atrás de conhecimento, da sabedoria que somente o Senhor Jesus tem, você será farto. Porque você tem Jesus na sua vida, você não precisa de mais nada. Você tem o Senhor Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível na sua vida. Aquele a qual todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Busque Jesus Cristo, tenha sede, tenha fome pela justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e você será farto. Você será farto, irmão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Recebemos de Deus uma graça a qual não merecíamos. Deus foi misericordioso conosco. Deus, de livre e espontânea vontade, porque Ele é amor, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele escolheu ter misericórdia de nós, escolheu nos amar. E nós que somos de Cristo, nós que somos cristãos, que temos Jesus Cristo dentro do nosso coração, temos que ser misericordiosos. Se você não for misericordioso com o irmão, só mostra que a misericórdia de Deus ainda não chegou na sua vida. Se você não é misericordioso com aqueles que erram contra você, só mostra que Deus ainda é seu inimigo, porque você não encontrou Jesus Cristo realmente. Porque aqueles que Deus abre os olhos, aqueles que Deus revela Jesus Cristo a eles, assim como Deus foi misericordioso conosco, assim também somos misericordiosos com os nossos irmãos e também com os nossos inimigos. Éramos inimigos de Deus e Deus foi misericordioso conosco. Seja misericordioso com todos, não só com aqueles que você ama, mas com aqueles que se declaram inimigos seus. Não saia por aí guardando raiva, rancor, mágoa, não. Perdoe. Tenha misericórdia, porque a misericórdia te alcançou. Deus te perdoou, então também perdoe. Perdoe, irmãos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqueles que são limpos de coração são aqueles que têm o coração voltados para Deus, somente para o Senhor. Antigamente, o nosso coração era voltado para as coisas mundanas, pecávamos e gostávamos disso. Só que o nosso coração foi liberto. O nosso coração não é mais aquele coração duro de pedra, que não queria nada com Deus. Agora o nosso coração é sensível, é de carne, é sensível para as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Antes, a nossa boca só saía palavras torpes, blasfêmias, só saía coisas que não agradavam a Deus.
Mas hoje, com o nosso coração transformado, limpo, a nossa boca tem que sair coisas, palavras que agradem a Deus, que louvem o nome do Senhor. Como diz na palavra de Deus, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim o que for bom para edificação. O nosso coração, irmãos, é de Deus, e a nossa boca testifica aquilo que tem dentro do nosso coração. Então vigiemos, tomemos cuidado com o que a gente fala. Se o seu coração for limpo, se o seu coração realmente tiver Deus, você o verá. Você verá o Senhor. Em breve, irmãos, Ele se manifestará. Ele voltará e transformará tudo aquilo que conhecemos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Talvez você pense em pacificadores, aqueles que procuram ter paz com todos, aqueles que procuram viver uma vida em paz, sem arrumar briga com ninguém. Mas sabemos que quando se prega o verdadeiro evangelho, não é isso que acontece. Somos perseguidos, atacados. E esses bem-aventurados pacificadores, pode-se dizer que são aqueles que eram inimigos de Deus e hoje são amigos, são filhos, aqueles que por meio de Jesus Cristo procuram ter paz com Deus. Somente assim você vai ter paz com Deus, irmão, através de Jesus Cristo. Então procure Jesus Cristo, procure aprender sobre Jesus, procure imitá-lo, peça ajuda para Deus, peça em oração, que Deus vai te ajudar. Então você que não crê em Jesus Cristo, que fica tentando se justificar através de suas obras, arrependa-se. Você não está tendo paz com Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De novo repete reino dos céus. Lá como os humildes de espírito, aqui também os perseguidos por causa de Jesus Cristo, deles é o reino dos céus. A coragem, a motivação que um cristão precisa. Saber que se eles forem perseguidos por causa de Jesus Cristo, eles devem ficar em paz, não devem se desesperar, porque deles é o reino do céu. O mais belo de tudo isso não é saber que vamos para o céu, é saber que lá no céu temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pregue o verdadeiro evangelho, fale de Jesus, não tenha medo, porque os eleitos ouvirão a voz de Jesus Cristo. É o nosso dever pregar a justiça, que é Jesus Cristo. E se a gente for perseguidos, fiquemos em paz. O reino dos céus é do nosso Senhor Jesus Cristo, e com Ele reinaremos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Temos o exemplo na palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, profetas foram perseguidos, foram maltratados, mortos. No Novo Testamento, a mesma coisa. Os apóstolos foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos. Olha o que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, ela ofende o pecador. E aqueles que não são eleitos de Deus, eles irão se revoltar contra aqueles que pregam a verdade, contra aqueles que falam da justiça. E eles irão perseguir, matar. Só que devemos ficar em paz, porque antes os nossos irmãos também foram perseguidos. E aonde eles estão agora, irmãos? Aonde nossos irmãos que foram perseguidos, os profetas, os apóstolos, os cristãos, aonde eles estão? Ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no céu. Não temos motivação melhor do que essa. Essa é a melhor de todas. Que se algo acontecer, se vierem nos perseguir e derem fim à nossa vida, não deram fim. Apenas nos entregaram aos braços do Senhor Jesus Cristo. Nos levaram para o Senhor Jesus Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. A palavra de Deus é maravilhosa, é incrível. Então sejamos bem-aventurados. Você está sendo bem-aventurado? Você está sendo humilde de espírito? Você está chorando por causa dos seus pecados? Você está sendo manso? Se submetendo com humildade, com mansidão, com temor e tremor à santa vontade de Deus? Você tem buscado a justiça de Deus? Você tem tido fome e sede de Jesus Cristo? O seu coração como é que está? Sejamos bem-aventurados. Se você está falhando em um ponto, peça ajuda para Deus, Ele vai te ajudar. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.